Eu sou Nanda da Paz, eu sou uma canalizadora desde muito criança. Eu recebi informações que eu não sabia do que se tratava, eu achava que era uma coisa da minha cabeça. E eu me percebia observando a vida de uma forma ilusória, como se eu estivesse fora da imagem. E isso me angustiava muito, por isso eu me tornei uma criança muito retraída, com muitas doenças, porque eu tinha noção do que as pessoas sentiam, o que iria acontecer com elas. Eu ouvia, eu via, eu tinha muitos medos, e eu tinha medos de fantasmas. Isso tudo depois vocês podem cortar, mas eu preciso falar. E a ponto de me levarem para médicos para me darem colírios, para botarem remédio de ouvido, porque eu ia deixar de ouvir, eu ia deixar de ver, e meus pais não sabiam o que fazer com isso, e cada vez eu me fechava mais, porque eu não falava. Eu sabia quando as pessoas iam morrer, eu lia a mão das pessoas e contava toda a história de vida delas, achando que era uma brincadeira, mas era uma necessidade minha, porque eu recebia muitas informações todo o tempo. E eu fui crescendo com isso, e com muitos medos, sem entender o que acontecia comigo. E na adolescência eu comecei a perceber, nos meus sonhos, que eu recebia informações das coisas atuais da minha vida, mas que faziam sentido com coisas que aconteceram no meu passado, num passado que eu não acreditava, que eram as tais vidas passadas. Eu vim de uma religião católica, eu não podia acreditar nisso. Então isso me deixava com muito medo, a ponto de eu ter síndrome do pânico, em função de não assumir, não poder acreditar naquilo que o meu coração percebia que era a verdade. Então eu negava essa verdade. E com isso eu tive muitos episódios de doenças, tomei remédios controlados, até que eu percebia que eu precisava fazer alguma coisa, porque senão eu iria enlouquecer. E eu fui procurar, por minha conta, com 16 anos, a ter uma terapia de vidas passadas. E homeopatas que me levaram para astrologia, todos os tipos de terapias possíveis, e por isso eu me tornei terapeuta. De tanto experienciar e me reconhecer, buscar me reconhecer, saber o que se passava comigo, eu me tornei terapeuta. E com essa experiência, né, de ser terapeuta e passar a entender e tentar compreender os outros, eu fui abrindo os canais, né? Esse é o meu entendimento. E também, além da terapia, eu fui buscando um caminho espiritual. Me tornei mestre de Reiki, instrutora de limpeza psíquica, passei a meditar muito cedo e entrei em todos os tipos de religiões possíveis, tudo para me compreender, para compreender o que se passava. Eu queria saber o motivo de eu ter tantas lembranças das vidas passadas, saber tanto do que se passava por dentro das pessoas, porque eu via campo áurico, porque eu sabia que a pessoa ia adoecer, eu tinha imagens das pessoas, como se eu via outras pessoas numa mesma pessoa, e isso para mim era uma loucura, e o meu medo da loucura fez com que eu buscasse uma resposta. Então eu passei a estudar a física quântica, eu passei a estudar espiritualidade, espiritualismo, religiões e as terapias, para entender o que aconteceu com esse meu mundo psíquico. E daí eu percebi e compreendi que o que passava comigo era um fenômeno paranormal. A clarividência era muito forte e a sensibilidade, né? Não sei dizer a palavra. Sensibilidade. Essa sensibilidade que era normal e que me causava muitos danos físicos. E com o tempo isso realmente foi me atrapalhando na vida, porque eu não tinha primeiro um apoio de que eu necessitava para que eu me fortalecesse com isso. Nenhuma religião eu conseguia encontrar uma resposta. Eu percebia que as coisas eram diferentes do que se apresentavam. É como se a verdade não fosse a verdade. E isso cada vez me fazia me fechar mais, ao ponto de não querer e não assumir, não queria mais assumir
quer dizer, eu nunca quis assumir, mas eu resistia a essas informações. E com isso, o meu corpo físico foi cada vez ficando mais debilitado. E eu recebi informações por canalizações que eu ainda não tinha um entendimento da onde vinha. Eu achava que era intuitivo, de que eu precisava parar de fazer o que eu fazia, que eu precisava seguir um outro caminho, que eu precisava acreditar nas informações que eu tinha algumas missões, que eu precisava limpar todos os meus karmas, isso era o mais importante, que todas as pessoas que passaram no meu consultório eram pessoas que eu tinha ligações kármicas. E até que chegou um momento, depois de muitos anos sendo terapeuta e atendendo as pessoas, que eu recebi uma informação que eu não precisava mais tocar nas pessoas e que se eu continuasse fazendo isso, que eu iria adoecer. E eu nunca acreditei 100%, então eu resistia a essas informações e continuava fazendo o que eu achava que era importante, porque a mente dual ela faz isso. É muito louco você estar vivendo na terceira dimensão, tendo contato com outras dimensões e acreditar que isso é a sua realidade, que a sua realidade é a ilusão que você vive. Então isso passava por na minha cabeça. E eu ouvia, mas eu não agia. Até que todas essas informações elas foram ficando mais claras e era de imediato o que acontecia comigo. Quando diziam para mim, nós vamos te parar, no dia seguinte eu adoecia, a ponto de ficar em quase morte muitas vezes. E até que eu precisei acreditar. Então eu fui mudando completamente o meu ritmo de vida. Eu deixei trabalhos importantes e a vida foi me direcionando para que eu tomasse decisões, para que eu pudesse estar mais comigo, que eu assumisse esse lado espiritual, que eu pudesse meditar mais, buscar para eu poder acreditar. Até que uma dessas quase mortes em 2007, eu fui, depois de uma dengue hemorrágica, eu entrei numa depressão profunda e aonde eu ali decidi que eu não queria mais estar aqui. Eu queria ir embora. E eu fui para o caminho de Santiago, fazer o caminho de Santiago. Eu achava que eu ia morrer no caminho de Santiago, na verdade. Eu precisava estar sozinha. E eu fui caminhando no meu tempo, no meu ritmo. E ali no caminho eu fui observando algumas coisas, assim, aceitando as informações que vinham, porque eu precisava aceitar aquelas informações e eu comecei a agir conforme eles me orientavam, conforme as informações vinham. Então eu saía do caminho, eu parava em lugares que não faziam parte do caminho e eu conseguia ver algo a mais que eu dizia, realmente é isso aqui é dessa forma, e não da forma que estão me dizendo. Ali, como eu estava sozinha comigo mesma, eu procurava estar sozinha o tempo todo, eu fui percebendo que tudo o que eu estava negando poderia ser real. Eu não podia mais resistir. E foi me dando uma felicidade, a depressão foi saindo e eu fui ficando muito, muito feliz até que eu cheguei em Santiago. Uma felicidade assim que eu não tinha, acho que desde criança, era uma coisa muito linda. E eu andava pela cidade, assim, sentindo uma coisa de plenitude por eu ter aceitado o que eu estava negando o tempo inteiro e ter compreendido o que estava se passando. E ali eu tomei uma decisão que eu realmente precisava assumir a minha vida de uma outra forma, assumir esse lado que eu negava, né? Essas informações, e que não adiantava mais eu buscar em outros lugares, porque eu não tinha resposta. Eu não tinha resposta nos terapeutas de vidas passadas, que chegava até um certo ponto, eles não compreendiam o que eu estava passando para eles. Eu não tinha informações nas religiões. Então assim, mas eu percebi que toda essa busca me fez compreender mais e mais. Eu fui buscando um pouco de cada coisa, e tudo isso foi muito válido. Esse conhecimento foi acrescentando
precisava agora. E em 2007 eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, depois de 3 meses na Espanha, voltou a depressão, eu voltei a ficar totalmente desconectada. E novamente eu tive outro episódio de doença, quase morte, um choque anafilático por uma alergia. E dali, naquele momento, eu decidi novamente que eu precisava seguir o meu coração. Até então eu dizia que era uma formação do meu coração, da minha alma. Decidi nesse ano voltar para o Caminho de Santiago para trabalhar com limpeza psíquica, que já era uma coisa que eu fazia. Então montei grupos de limpeza psíquica, algumas palestras, em que eu já trabalhava com chakras, com campo áurico. Eu comecei a ensinar isso para as pessoas, porque foi uma informação que eu tive que eu precisava ensinar. E num dia, fazendo uma limpeza energética em um ambiente, num albergue, saindo dali, começou uma chuva de granizo muito forte, em que umas pedras enormes caíram do céu com muita força, dava o tamanho de um punho fechado. Na hora eu precisei correr para fugir do local, e uma pedra caiu na minha nuca. Na hora que essa pedra caiu, eu caí no chão de joelhos. Quer dizer, eu só percebi que foi uma pedra porque eu já estava no chão de joelhos. E as pessoas em volta, eu estava esperando o ônibus para chegar a Santiago, as pessoas em volta me colocaram no ônibus quando o ônibus chegou, porque eu não ouvia, eu não percebia nada, eu fiquei muito atordoada. E nesse percurso dessa cidade até Santiago, um percurso de 1 hora, muitas informações vieram na minha cabeça. Eu ficava muito atordoada, mas ao mesmo tempo eu percebi que abriu um canal. Eu comecei a ver, a fazer links de tudo que eu já sabia, das minhas vidas passadas, de experiências de criança, como se tudo fosse uma coisa só. Ali foi um entendimento que eu não sei explicar, porque no momento tudo fazia sentido, nesse momento é muito difícil falar. E eu vi uma imagem de um ser muito grande, que ele passou e depois sumiu. Chegando em Santiago, eu fiquei 3 dias, resolvi não ir no hospital como me orientaram, andando pela cidade, somente andando pela cidade. E eu entrava na catedral, eu entrava pela cidade e eu via imagens, como se tudo tivesse um sentido, com tudo assim, a história aparecia, eu via pessoas. Eu fiquei fora, é uma outra dimensão. E novamente eu percebi que eu vivia isso quando eu era criança. Eu percebia que era assim que eu via o mundo, como se eu estivesse fora e existisse um filme na minha frente. E eu vivi essa experiência em Santiago em 2000. Depois eu precisava me recuperar, porque eu ainda estava um pouco atordoada, e eu fui para casa de um amigo, que é uma pessoa que me apresentou alguns livros de canalização para ele. Ele dizia que eu canalizava